você diz que se eu estivesse no Brasil eu estaria preso. Você diz, tá no ar. O espectador quiser, volte. Ao mesmo tempo, você diz que o Brasil é uma democracia. Então, na sua lógica, é possível em uma democracia um jornalista estar preso pelo crime de defender a liberdade de expressão. Dizendo que você estaria preso. Pelo que crime, então? Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o senhor está conspirando contra o Brasil. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Paulo, você falou da questão das redes sociais, né? E a defesa que vocês fazem é de liberdade ampla, geral e restrita, para usar os termos, nas redes sociais. Você disse que tem filhos, eu não sei a idade dos seus filhos e também peço que você não comente aqui. Tenho 2 filhas, mas 9 e 10. Vamos pensar aqui em crianças e adolescentes. Você acha que é um ambiente saudável para todo mundo ali estar nas redes sociais, principalmente para essas adolescentes? Seus filhos usam as redes sociais livremente? Se você não quiser comentar a parte dos filhos, tudo bem, não vamos envolver aqui a família. Eu posso comentar, eu controlo muito o que as minhas filhas assistem na internet, elas gostam desse negócio de joguinho de Roblox, e isso é um perigo, tem um monte de pedófilos nesse troço, é uma coisa horrorosa. Cabe a mim, como pai, protegê-las, né? Assim como cabe a mim, como pai, protegê-las na rua. Hoje em dia, você vê, tem um monte de gente louca que acha que um homem que se acha mulher pode ir no banheiro de mulher. Então, eu, por exemplo, quando minhas filhas pequenas vão ao banheiro, eu fico na porta do banheiro para ter certeza de que elas estão tranquilas, da mesma forma que quando elas utilizam eletrônicos. O que eu não posso é querer tratar a Dona Maria como se ela fosse minha filha. Não, mas redes sociais, as suas filhas estão liberadas para usar? Não sei se elas têm idade para utilizar, mas... Nem podem, né? 9, 10 anos não podem utilizar redes sociais, mas quando chegarem na idade de utilizar redes sociais, enquanto estiverem sob a minha administração, como pai delas, cabe a mim o papel de protegê-las das mazelas e dos males. Então não é um ambiente seguro, precisa ter um adulto na sala acompanhando. O mundo não é um lugar seguro. O mundo não é um lugar seguro. Eu não deixo as minhas filhas sozinhas por aí na rua e também não vou deixar as minhas filhas por aí sozinhas nas redes sociais. Cabe ao pai fazer esse tipo de coisa. Agora, o Alexandre de Moraes não é meu pai. Não cabe a ele determinar o que eu vou usar nas redes sociais. Ele não é meu pai. Eu sou um adulto, eu sei muito bem, melhor do que ele, porque eu sou mais bem formado e mais inteligente do que ele. Então eu quero tomar as minhas próprias decisões. E digo que a Dona Maria, que faz feijão em casa, ela também é senhora do próprio destino. O Alexandre de Moraes não é pai dela. Ele não tem o direito de determinar quem são os políticos que ela pode seguir ou não. Mas você não está desacreditando no poder do Estado? Você falou, elas não andam nas ruas sem a minha presença porque tem segurança. Eu tenho um enorme descrédito pelo poder do Estado. Eu acredito no poder do indivíduo. Segurança pública ou na questão... de tomar suas próprias decisões. Eu queria só fazer a minha última pergunta. Eu sou um fã do indivíduo. A minha última pergunta, Paulo, é o seguinte: se nada der certo, se a anistia não for pautada, se o Jair Bolsonaro de fato for preso aí por conta da suposta trama do golpe, qual é o caminho de vocês a partir daí, de você e do Eduardo Bolsonaro? Eu vou continuar lutando até o final das minhas forças, até que eu morra. E se não for pautada, eu vou continuar fazendo... Eu vou ver quais são as minhas opções naquele momento e vou continuar fazendo e vou continuar acreditando que a sociedade brasileira vai buscar lutar pelas suas liberdades. Na Venezuela e em Cuba foi tarde demais. Muitas pessoas perguntam, mas as sanções foram aplicadas na Venezuela e não melhoraram a situação na Venezuela. Eu falo, elas foram aplicadas tarde demais. Eu acredito que no Brasil está um pouco tarde. Se nós tivéssemos essas medidas aplicadas 3 anos atrás, nós não estaríamos passando pela situação que nós estamos passando. Mas eu acredito, Paulo, que ainda dá tempo.
Eu tenho fé no povo brasileiro. Eu acho que nós teremos milhões de pessoas nas ruas no 7 de setembro. Eu acredito na nossa oposição no Congresso. Eu acredito que nós temos grandes deputados e senadores que vão brigar pelo que estão fazendo. E eu vou continuar dando todo o apoio que eu der no limite das minhas possibilidades. E se você me calar, eu vou começar a gritar na rua e vou utilizar de todo. Não adianta, você pode me censurar. Eu tenho 8 contas nas redes sociais e o meu programa, ainda assim, com 8 bloqueios, é o mais assistido do Brasil no horário. E não adianta me calar, porque eu vou continuar gritando até o fim das minhas forças. E se eu tiver que dedicar minha vida inteira a isso, que ótimo. Nada mais nobre do que ter um propósito desse. Que privilégio que Deus me deu de estar na posição de brigar pela liberdade do meu povo. E eu vou fazer isso até o limite da minha vida. E, não é mais fácil brigar pela liberdade do seu povo aí dos Estados Unidos e não fazer o enfrentamento aqui? Talvez seja mais fácil brigar daqui. Não é mais cômodo para você? Talvez eu esteja... Cômodo eu não sei. Você acha que você está numa posição mais cômoda ou menos cômoda do que a minha? Eu não tenho passaporte brasileiro. Se você estivesse no Brasil, a sua condição seria menos cômoda. Eu tive alguns milhões de reais bloqueados no Brasil. Eu tinha a minha posição era muito parecida com a de vocês, mas eu estava no programa número 1 da emissora que tinha mais audiência do que o dobro da soma de todas as outras no programa que eu fazia na Jovem Pan, até que forçaram a minha demissão. Então, assim, eu não sei se é exatamente cômodo, se é cômoda a posição que eu tô, onde eu tenho que abrir mão da minha vida inteira, como você mesmo disse, passo o dia inteiro lutando por isso. Mas eu não vim na vida para ser cômodo. Eu já gastei mais de R$1 milhão no meu bolso, como eu disse nessa história, do meu bolso, do meu dinheiro, não é o dinheiro de ninguém. Eu não sei se isso é exatamente cômodo. Eu acho que talvez eu tenha sacrificado mais pela liberdade do que a imensa maioria, quase a totalidade. Qual é o seu patrimônio hoje, Paulo? Porque você pode dizer assim, eu gastei R$1 milhão, mas você tem um patrimônio de 20 milhões, R$1 milhão não é nada. Né? Se você fala, eu gastei R$1 milhão de um patrimônio de 2, aí você gastou metade do seu patrimônio. Eu não tenho como avaliar se o seu sacrifício foi muito ou pouco. Qual é o seu patrimônio? O meu patrimônio não está em questão, porque eu não gastei o meu patrimônio nesse tipo de ação que você está fazendo. Então, você está colocando, olha, eu gastei R$1 milhão. Você falou isso várias vezes durante o programa. Não, você que está dizendo que gastou R$1 milhão com isso. Você acha R$1 milhão pouco? Como algo, depende. Se eu tiver 10 milhões na conta, R$1 milhão não é muita coisa. Então eu vou te pedir, fazer um apelo aqui. Eu quero pedir aos brasileiros bilionários que gastem pelo menos R$1 milhão no mesmo objetivo. Os brasileiros bilionários que acreditam na democracia, que eu estou muito longe de ser bilionário, tadinho de mim, mas eu quero pedir aos bilionários que gastem só R$1 milhão na luta pela democracia. Eu já vou ficar bem satisfeito. Não, mas o ponto não são os milionários. Pelo visto, os milionários não estão muito preocupados com essa tua briga pela democracia. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, esteja em que regime estivemos. Se você pode comprar um apartamento em Brasília de 2 quartos, ele custa R$1 milhão, né? Você pode achar muito, dependendo do lugar que você mora no Brasil. Então, eu queria voltar à minha pergunta, porque você insistiu muito nesse ponto de que você gastou R$1 milhão. R$1 milhão dentro de um patrimônio de quanto? Tanto assim, né? Obviamente eu não divulgo meu patrimônio e minhas finanças pessoais, mas é uma quantia. Posso responder a sua pergunta dizendo que faz falta para mim? R$1 milhão faz bastante falta para mim. Ok. E quando eu falo confortável, eu estou dizendo o seguinte, é claro que se você estivesse no Brasil, fazendo esse enfrentamento que você está fazendo, você teria mais do que o seu passaporte cassado, né? Provavelmente você poderia até estar preso. Então, nesse sentido, é mais confortável você estar aí, porque você está escapando da prisão. Mas tem muita gente que está aqui defendendo esse discurso que você advoga. Mas está aqui. Mas veja que loucura, você reconhece que se eu estivesse no Brasil eu estaria preso, mas não reconhece que o Brasil é uma ditadura. Não reconheço, porque se você for preso, você pode contratar um advogado e ele pode tentar te libertar da prisão. Mas na China também. Na União Soviética também. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Sim, mas nós não estamos... Na Alemanha nazista, nosso regime é democrático. Contratar um advogado. Eu sei, mas aí você está no argumento circular, né? Nosso regime é democrático porque ele é uma democracia. Mas você reconhece que em uma democracia, um jornalista que defende ideias como anistia, liberdade de expressão, pode estar preso. Isso é uma coisa de dentro de uma democracia. Não estou reconhecendo isso. O que eu estou dizendo... um advogado para me defender. As questões relativas... Mas implica automaticamente. Vamos lá. Lógica.
você diz que se eu estivesse no Brasil eu estaria preso. Você diz, tá no ar. O espectador quiser, volte. Ao mesmo tempo, você diz que o Brasil é uma democracia. Então, na sua lógica, é possível em uma democracia um jornalista estar preso pelo crime de defender a liberdade de expressão. Mas eu não estou dizendo que você estaria preso pelo crime... É muito parecido... Não estou dizendo que você estaria preso pelo crime de liberdade de expressão. Estou dizendo que você estaria preso... Pelo que crime, então? Porque, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, o senhor está conspirando contra o Brasil. Então, aí, isso seria um crime. Não estou dizendo aqui de postzinho nas redes sociais, embora o senhor dizer que queria espancar o ministro, pode se resvalar aí para algo maior do que... Não, que o senhor tinha vontade de espancar ali o ministro. Isso é uma ameaça, não? Possa resvalar para outras coisas. Mas o que eu estou... Só para esclarecer aqui para quem está assistindo a gente, a questão da prisão é no sentido do entendimento do Supremo de que há uma conspiração da parte do senhor e do Eduardo contra o Brasil, e não com relação aos posts nas redes sociais. Então, só para a gente não misturar as coisas, porque é importante para que as pessoas saibam que existe, sim, muitas pessoas impedidas de postar coisas nas redes sociais. No entendimento do Supremo, é porque isso faz parte, é uma tentativa de você desestabilizar os poderes. No entendimento de quem posta, é uma liberdade de expressão, e a gente aqui no contexto, Paulo, tenta colocar um pouco dos dois lados aí, para que todo mundo entenda e que cada um que está em casa que decida a sua própria opinião. Ô Paulo, você tem medo de ser preso? Só para deixar claro aqui, meu passaporte foi cancelado em 2022. Eu não tinha tido nem a minha primeira reunião no Congresso dos Estados Unidos. Então não seria preso pelo crime de conspirar, não. Pelo contrário, eu passei a ter reuniões nos Estados Unidos, inclusive motivado pelo fato de que eu seria preso se retornasse ao Brasil, justamente por postar coisas nas redes sociais. Você recomendo que leia a ação penal contra mim em curso no Supremo Tribunal Federal, que vai ver que não tem nada sobre conspiração com os Estados Unidos ainda. Sim, isso ela é tem agora. A ver com as minhas divulgações. Mas é isso que... O prastrasmente se fala em fake news, informações que você poderia ter divulgado para desestabilizar as instituições brasileiras. Então a questão é essa. Eu queria saber o seguinte: você tem medo de ser preso? Porque você está aí nos Estados Unidos, mas pode ser alcançado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu perguntei das ameaças também, né? Eu sofro muitas ameaças, inclusive a minha integridade física. Mas se eu tenho medo? Tenho medo, sim. Mas eu tenho mais medo de Deus. Eu tenho mais medo de como que vai ser o meu julgamento no juízo final se eu não fizer alguma coisa pelo país tendo condições de fazê-lo. Então eu tenho medo, sim. Não sou uma pessoa destemida, não. Mas o meu medo também me faz fazer coisas que outras pessoas não fazem, né? Então, eu acho que todos nós, eu acho que vocês, todos que estão nos assistindo, e vocês devem ter medo do juízo final. Eu tenho bastante, porque aqui eu posso morrer, meu corpo, não sei o que, vai ser desagradável, mas esse não é o pior destino que pode ter alguém, não. Eu acho que arder no fogo do inferno é muito pior. Então, eu tenho bem mais medo disso. A omissão é um pecado tão grande quanto a comissão. Já que estamos falando aí de inferno, de Deus, queria falar do Silas Malafaia. Né, ele foi alvo da investigação, né, de uma das investigações do ministro Alexandre de Moraes, e saiu todo mundo em defesa dele. O senhor fez defesas dele, Eduardo Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro não sabemos, que ele está ali incomunicável. Existe uma preocupação com relação às investigações no entorno do Malafaia, que é maior do que uma preocupação especificamente com uma ação do ministro com relação a ele? Não deu para entender nada, né? Vou perguntar de... Não deu, né? Foi meio... Nem eu entendi. Mas vamos lá. Existe uma preocupação das partes dos senhores de que o Malafaia seja investigado, uma vez que dizem muito que o Malafaia também poderia ser um canal de arrecadação de recursos para sustentar todo esse aparato que tenta fazer livrar o Brasil dessa ditadura, nas palavras de vocês? Malafaia, arrecadação de recursos, nunca chegou nada para mim. Malafaia, libera esse porquinho aí porque não mandou nada para mim aqui nos Estados Unidos. Na verdade, eu fiquei assim, muito surpreso de encontrar o pastor Silas Malafaia nesse processo conosco, porque
Eu nunca vi o pastor Silas Malafaia, não ajudou a gente em nada, não ajudou financeiramente, não ajudou materialmente, acho que ele não fala nem inglês, nunca vi ele utilizar nenhuma rede de relacionamento, etc, para ajudar a gente aqui nos Estados Unidos. Então, assim, eu não sei qual pode ter sido o papel de Silas Malafaia, mas tem uma frase muito bacana do Napoleão Bonaparte que ele diz o seguinte: nunca interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Então, levar um dos maiores líderes religiosos num país onde a bancada evangélica é a maior bancada do Congresso, onde a população é majoritariamente cristã, e o próprio Silas Malafaia é uma pessoa que tem eu admiro muito, porque ele é um homem que não vai retroceder nem um milímetro. Eu acho que foi um erro gigantesco do Alexandre de Moraes. Mas quem sou eu? Por favor, Alexandre, continue cometendo esses erros que são meio típicos de um vilão nos capítulos finais de uma novela. Eu acho que o Alexandre está muito desestabilizado psicologicamente e por isso ele tem tomado decisões que têm nos ajudado bastante. Eu acho que essa do Silas Malafaia foi uma delas, mas coitado do cara de imaginar que ele tem qualquer envolvimento comigo e com o Eduardo Bolsonaro ou o que a gente está fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu até gostaria que o pastor Silas Malafaia pudesse ter utilizado os contatos religiosos dele aqui nos Estados Unidos. Não sei se tem, mas todos que puderem ajudar são bem-vindos. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.